Você que está me assistindo em casa deve estar achando que eu estou no meio de um matagal. Mas se você parar e pensar, na verdade vai ver que isso aqui é um investimento em fertilidade. Tudo isso vai se transformar em adubo para a plantação. Uma pesquisa da Ipagre está testando exatamente esta massa verde, chamada de biomassa, para substituir o adubo químico. Inicialmente, esta área, que era um campo nativo, foi adubada com fosfato natural e calcário. Depois foram colocados 3 tipos de sementes: mucuna, milho e protalária. Quando cortada, esta massa verde vai se transformar em matéria orgânica, que vai gerar minerais, nutrientes, um adubo natural 3 vezes mais barato que o químico. E o investimento em fertilidade dá certo. Este milharal é prova disso. Houve uma pequena seca aqui, né? E se nós medirmos assim nos últimos 3 anos, nós temos uma média aí de 120 sacos por hectare, né? Sem adubação. O que o produtor faz aqui? O que foi feito aqui? Simplesmente jogada a semente e capinado. Só, mais nada. Claro, e o manejo, aquele que nós já discutimos anteriormente. Anterior. Isso. Então essa é a ideia, né? E parece que a hipótese está se comprovando. Agora, o que vocês na prática também estão testando é até que ponto dura essa fertilidade, até quando que é preciso refazer todo aquele trabalho anterior novamente. Perfeitamente. Então, obviamente que não há milagres, né? Tecnicamente, cientificamente, as plantas precisam de nutrientes, precisam disso, claro. E elas extraem os nutrientes são levados para fora, né? Então é preciso, e é nosso objetivo, testar em quanto tempo, né, com esse novo manejo, é possível, é necessário se fazer uma observação, uma agregação de novos insumos, né, adequados ao sistema. Isso é fundamental. Sabe? Então, não se sabe até quando vai durar a pesquisa. Então, exatamente, é uma pesquisa de longo prazo, que isso é o que nós estamos fazendo aqui. E a ideia, então, agora, a partir daqui, nós vamos testar esse sistema continuando assim, por 4, 5, 6, enfim, observar até quando ele esgota, né? Se é que ele esgota, né? Isso também é uma ideia assim, até que ponto chega o esgotamento. E a partir do 4º ano, então, da 3ª safra, nós fazermos investimentos com aquelas coberturas, né, de mucuna, coberturas de verão, para, vamos dizer assim, dar um fôlego, né? E depois fazer essas comparações, quer dizer, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nós vamos ter assim um mapa, né, de produtividade e de fertilidade do solo no espaço. Agora tempo. O agricultor, quando vem aqui olhar, acredita? Pessoal, a gente está dentro desse sistema assim, de adubação, é uma coisa tão automática, né? De concentrações de adubação, parece que cada vez mais, inclusive, que a gente fala, ele fica assim meio cabreiro, como diz uma coisa. Ele tem assim um pouco de dúvida. Eu olho assim, mas esse milho tem tão bonito. Sem adubo, né? 3 anos, pelo amor de Deus. Mas na verdade existe todo um manejo, né? Isso não é uma questão de... Não é mágica, como o senhor falou. Exatamente, não é tão simplista assim, não precisa adubar, não é isso. É o manejo da fertilidade. Inclusive nós adubamos, mas só que lá no começo com um adubo adequado, né, com coisa, e depois a grande aliada é a biomassa, né? Além de barato, o manejo é totalmente agroecológico. O ideal é preparar a biomassa 1 ano antes de plantar, começando com 1 hectare e expandindo para o resto da propriedade. Mas o pequeno agricultor, que só tem 2, 3 hectares para plantar e não pode ficar 1 ano esperando, pode adaptar a ideia. Esse é um grande problema, né, no uso de culturas para a produção somente de biomassa no verão, né? Porque no verão, né, existem outras opções economicamente viáveis, né, que é o milho, feijão, soja, o fumo. Isso aqui na região do Planalto Norte catarinense. Nesse sentido, uma opção adequada de produção de biomassa sem comprometer a renda dos agricultores é a utilização, né, de produção de biomassa sobre o solo, exatamente no período do ano em que há poucas alternativas de renda, que é exatamente no inverno. Que é quando ele não está plantando, é isso? Exatamente, porque o agricultor familiar hoje na região do Planalto Norte catarinense não está quase sem opções, né, econômicas para cultivo no inverno. Então nesse período é que seria um tempo
adequado, vamos dizer assim, para o uso de culturas, né, para a produção de biomassa e para a melhoria das características do solo. O que você aconselha que eles façam, então, nesse período? Existem várias espécies que podem ser cultivadas, né, para a produção de biomassa. Nós temos preconizado que um consórcio entre gramíneas e leguminosas seja uma boa opção para a produção de biomassa e incorporação de nitrogênio no solo, né? Seria aveia preta, ervilhaca... Isso, seriam consórcios como aveia preta mais ervilhaca comum, ou até outros consórcios que contemplem mais do que duas culturas, né? Como, por exemplo, aveia preta, centeio, nabo forrageiro e ervilhaca, né? Seria um exemplo, né? E com esse consórcio, né, há um aumento da produção de biomassa, né? E com isso também há uma melhoria nas características do solo, né? E da capacidade produtiva em consequência. Quer dizer, mexe o solo, colheu, mexe o solo, semeia essas... Como é que é o manejo? Como é que seria o... Não exatamente, porque nós temos trabalhado muito dentro da lógica do sistema de plantio direto, que é um sistema, né, que visa reduzir o revolvimento do solo, né? Então essas culturas, elas devem ser semeadas, né, com o mínimo de revolvimento do solo. Apenas um revolvimento suficiente para a incorporação da semente, para que ela germine e aí estabeleça uma população de plantas para a produção de biomassa.